Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, no mais uma tarefa, através da live, de pregarmos a Tua Palavra, e também, ó Deus, das pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Pedimos a Tua bênção para este povo, ó Deus, para aquele que ainda não conhece a Jesus, que seja uma oportunidade. E para todos nós, ó Deus, exortação, ensinamentos, reconduzindo, ó Deus, pelo Teu caminho. Ajude-nos a compreendermos a Tua vinda à terra em Cristo, para que possamos, ó Deus, aprender com a Sua vida aquilo que é necessário para a nossa vida. Perdoe o nosso pecado, as nossas falhas, é o que nós oramos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação está registrado no livro de Mateus, lá no capítulo 1, no versículo 18 ao 25, e tem como título o Nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar alguns aspectos, como eu disse para os irmãos, na parte da manhã, na escola dominical, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Senhor Deus à terra em Cristo, ela traz uma imensidão de ensino. Toda a teologia do Novo Testamento, como a do Velho, ela é baseada nesse princípio, na chegada de Deus à terra. Então nós vamos aprendendo cada vez mais com isso no nosso processo de intimidade com Deus. E hoje, pela manhã, nós aprendemos muito a respeito do significado de Deus atraindo o mundo para si, não é? Atraindo a humanidade para si, aprendendo com o homem. E agora nós vamos aprender mais algumas coisas sobre ele. Aprender sobre, por exemplo, como ele nasceu, quando nasceu, onde nasceu e por que ele nasceu. Não é mesmo? Muitas pessoas, meus irmãos, sabem muito comemorar o Natal, né? Mas será que sabe o significado do porquê disso? O porquê Jesus nasceu? Né? E é interessante porque as pessoas, elas às vezes não estão tão preocupadas, porque Natal, todo mundo comemora, todo mundo acha que está comemorando no dia 25 de dezembro. Inclusive essa data que não é confirmada historicamente, né? Mas demos ênfase ao dia 25 de dezembro e assim tem sido comemorado. Portanto, quando se comemora o dia do Natal, existem algumas coisas importantes. E pode ter certeza que não é o almoço em família, que não é simplesmente o que vamos comer, mas vai muito além disso. O nascimento de Jesus Cristo, ele vem embutido de ensinamentos muito profundos para a nossa vida espiritual. Vamos começar, portanto, meus irmãos, a observar como Jesus nasceu, né?
foi um nascimento milagroso, como nós acabamos de ler aqui, né? Que significa que Deus quis tomar parte com o ser humano. Deus quis. Ninguém poderia dizer o que Deus quis, ou o que ele queria, ou o que ele pensava. Ele quis. Ele olha para o homem e quer nascer, quer vir aqui, né? Então ele veio. Tal sucesso nessa operação, meus irmãos, tinha cabimento, tinha um porquê, tinha uma razão, tem algo que ele começa a nos ensinar. Quando ele toma forma humana, quando ele veio ao mundo para viver entre nós. E é uma das coisas que nós vamos ver, que o nascimento fora do comum já prefigurava uma vida fora do comum. Jesus nasceu de uma forma, foi concebido de uma forma que não era comum e não é ainda até hoje, porque só houve um, ele. A forma como ele foi concebido, é necessário que eu aprenda isso. Já indicava algo, já trazia algo de ensinamento, que era realmente uma vida em comum. Jesus, quando entrou no mundo, ele não veio aqui trazendo a mesma vida, os mesmos costumes. Ele não trouxe para nós a mesma forma de vida que nós temos. Ele trouxe um padrão de vida que veio do céu. É isso mesmo, meus irmãos. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele trouxe um padrão de vida para viver aqui, na qual aqueles a quem ele iria salvar e escolheu para a salvação, iriam olhar para a vida dele e poder se espelhar nisso. Essa é uma característica essencial no nascimento de Jesus. Tá? É um nascimento que sugeria numa extraordinária manifestação do poder de Deus. Eu ensinava que esse poder ia manifestar-se extraordinariamente em quem assim nasceu. Houve uma intervenção divina extraordinária no nascimento de Cristo. E por que eu digo extraordinária? Porque não tem ninguém que consegue explicar o fato extraordinário que aconteceu nesse nascimento de uma maneira simples. Não é possível. É necessário muita explicação. A fecundação. Quando começou a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo começa na fecundação. Ele é o Todo-Poderoso. Ele se humilha. Tá? Ele vai se abaixar. Ele vai vir ao nosso nível. Isso aí seria apenas uma questão teológica. Agora, se você entrar para o lado físico, como que o pecado de Maria não influenciou Jesus? Porque foi o Espírito Santo que a gerou. Porque foi o Espírito Santo que santificou aquele ventre. Foi o Espírito Santo que cortou, foi o próprio Deus que interrompe ali o pecado na sequência. Nasce Jesus santo. Ele não foi contaminado pelo pecado. Jesus Cristo não é Deus-homem. Jesus Cristo é homem-Deus. Não, perdão. Jesus Cristo não é homem-Deus, ele é Deus-homem. E o fato do seu nascimento trouxe uma perfeição tão grande que o milagre do seu nascimento é extraordinário. Jesus nasce, é fecundado pelo Espírito Santo, se desenvolve no útero, vai crescendo no mesmo processo humano. Deus se sujeitou a se desenvolver dentro de um processo humano como ser humano. Isso é glorioso, porque quando Deus quis nos salvar, quando Ele quis nos conduzir para o céu, quando Ele veio escolher um povo para si, chamado igreja, Ele veio na forma humana, Ele veio de uma maneira gloriosa. Esse nascimento em circunstâncias simples, tá? Pode nos ensinar muita coisa. Uma delas, por exemplo, não julgar pela aparência. Aliás, a maioria das pessoas que conviveram no período dele, de Cristo, julgou Jesus pela aparência. Quando Isaías chega a dizer lá, olhamos-nos para ele, beleza nenhuma vimos nele, significa que eles estavam olhando para uma aparência externa.
Não viram nele o quê? Vestimentas reais. Não viram o quê? Ele nascendo em palácios. Nem se cogitava a respeito da sua genealogia, da sua descendência. Não é verdade? Agora, o ensinamento é não julgar pela aparência, é muito importante para o crente, porque muitas das vezes nós olhamos para as coisas e tecemos o nosso comentário, o nosso juízo, baseado na aparência daquilo que estamos olhando. E já pré-concebemos um juízo e já julgamos a pessoa. Né? Você imaginou se você estivesse de frente de Cristo sem ser convertido, o que você iria perceber? O que você iria conseguir ver? Sabedor desse nascimento simples, numa manjedoura, como um ser humano qualquer, né? Nasceu como um ser humano. Era praticamente impossível de querer convencer alguém que estava diante de Deus. Jesus disse isso. Muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo agora e não puderam, que era a chegada do Messias. Eu falei pela manhã, Moisés quis ver Deus, João, Pedro, o povo da época viu. Viu. Esteve face a face com ele, olho no olho. Apalparam ele, encostaram nele, tocaram nele. Grandes ensinos. O Deus Todo-Poderoso está ali. Felipe, quem vê a mim vê um pai. Como me mostra um pai? Tudo que eu faço é um pai, nem as minhas palavras eu falo de mim mesmo. A palavra que me manda é ele. Quer dizer, o pai está em Cristo. Nasce dessa forma. Nasceu de maneira simples. Nasceu de uma maneira extraordinária. Uma fecundação extraordinária, miraculosa. Onde existe uma intervenção do milagre e do poder do Altíssimo. Teve uma infância gloriosa, cuidada pelo pai terrestre e pela mãe, e essencialmente cuidado pelo seu próprio pai. Né? Deus. Essa foi uma criança abençoada. Essa foi uma criança que eu acredito que toda mãe gostaria de ter. Não é? Mas a realidade é que ele, quando veio ao mundo, ele veio com propósitos específicos. Como eu já falei pela manhã, uma vez eu perguntei para quem queria ser a mãe de Jesus, muita gente levantou o braço, achando, só lembraram do nascimento. Só lembraram do nascimento. Agora, você queria ser mãe de Jesus naquele dia na cruz? O que você acha? Você que está me ouvindo. Talvez você reflita assim, deve ter sido bom, uma criança obediente, uma criança boa de lidar, não é? Foi um moço, foi um adolescente, né? Foi moço, virou um homem aos 30 anos. Quando ele vira homem aos 30 anos dentro da lei judaica, aí ele começa a pregar o evangelho. Ele prega durante 3 anos. Quando era permitido fazer isso, cumpriu toda a lei. Todo mundo queria ser mãe de Jesus. Mas agora eu faço essa pergunta. Onde estava a mãe dele na hora que ele estava pregado na cruz? Estava debaixo da cruz. Às vezes eu me pergunto assim, quantas pessoas gostariam de ver seu filho morrendo daquele jeito? E principalmente sabendo quem era o filho. Principalmente conhecendo a história daquele que está pregado naquela cruz. Eu fico imaginando o quanto que sofreu essa mulher. O quanto sofreu Maria. Eu queria ser mãe de Jesus. Quer ser? Para ser mãe de Jesus, você vai ter que tolerar ele sendo desprezado, ultrajado, humilhado. Né? O berço é glorioso, não é mesmo? É lindo, né? Mas a caminhada com Jesus era bem difícil. Por isso, meus irmãos, esse nascimento ele é rico em ensinamento. Entrou no mundo de uma maneira simples, saiu do mundo de uma maneira completamente desprezado. Ele nunca encontrou um lugar aqui, mas também não veio para ficar aqui. Ele veio para ficar, sabe aonde? No coração daquele que ele salva. Essas são realidades espirituais essenciais à vida cristã. É necessário que nós venhamos a aprender isso. Quando olharmos para o Natal, vai olhar lá para o verdadeiro significado do Natal, não é? Como Jesus nasceu de maneira gloriosa, magnífica. Não é isso?
Eu fico imaginando a simplicidade, a pobreza, a humildade. Quando você pega a descrição de Deus, que é bastante limitada para a nossa percepção, é bastante limitada a nível de conhecimento humano, que não pode ser realmente mais do que isso, não é? Por isso que Deus não se explica, Deus está acima de qualquer explicação, viu? Ele não pode ser estudado, ele só pode se estudar aquilo que ele revela, né? O que ele revelou de si mesmo, porque se você tentar prescrutar a Deus além da revelação, você vai chegar em lugar nenhum, porque não vai dar para chegar lá. Eu gosto muito de Paulo, quando começa a estudar a soberania de Deus, ele chega num ponto lá no capítulo 11, ele diz assim: como pode alguém maravilhoso demais o teu conhecimento, a tu saber quem lhe poderia dar conselho? Paulo esbarrou em pontos essenciais que a mente dele não podia alcançar. Aí ele sai fora daquele assunto do 12 em diante, ele vai falar da aplicação do livro de Romanos na vida prática do ser humano. É impressionante, porque esse Deus glorioso é incompreensível mentalmente. E é interessante que ele é tão incompreensível e também é compreensivo, né? Ele também pode ser um ser completamente incompreensível, mas tem aquilo que ele revela que é compreensivo. E o nascimento dele faz parte desse compreensivo. Faz parte desse chegar dele para perto de nós. Faz parte da forma como ele veio. Não é isso? Para poder andar no nosso meio, para poder nos ajudar, para poder tomar, para poder sentir. Agora, e quando que ele nasceu? Vamos avaliar o quando. A primeira coisa, na plenitude do tempo. Às vezes eu fico me perguntando, se Jesus tivesse nascido agora, no nosso tempo, né? Com a evolução do carro, do avião, tecnologia, coisas que para ele não quer dizer nada. Mas como seria o comportamento do ser humano hoje? Né? Se ele nascesse lá em Israel hoje. Não seria bom. Por isso que quando Deus criou o tempo, ele botou chamada plenitude do tempo. O tempo vai até ali e dali para frente o tempo muda. Tem o A, C e o DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele nasceu na plenitude do tempo. A partir daquele momento em diante, ali Jesus ia nascer. Por quê? Quando que ele nasceu? Na plenitude do tempo. Quando Israel, mais do que nunca, precisava de um libertador. Quando Deus planejou o nascimento de Jesus Cristo, a sua vinda aqui na terra, ele veio num período em que Israel estaria precisando, mais do que nunca, de um libertador espiritual. Ele estava necessitado de um libertador espiritual. Mensagens do Antigo Testamento vieram nessa direção, mostrando que ele viria um libertador. Obviamente que Israel entende pelo lado material, lado físico, porque sempre foram escravizados, conquistados. É uma nação que sempre foi conquistada, perseguida. Quando Jesus aparece no cenário, eles estão lá, conquistados por Roma, né? Já foram conquistados pela Síria, pela Babilônia, por reinos que eram seus inimigos, conquistavam. Deus permitia por lições. Quando Jesus aparece no cenário da história de Israel, na plenitude do tempo, Israel necessitava mais do que nunca de um libertador, mas um libertador espiritual, um libertador que viesse realmente a libertá-lo da escravidão do pecado, que foi se afastarem da palavra de Deus, foi se afastarem do Deus de Israel. Desobedeceram tanto, Deus tentou tantas vezes, que um belo dia Deus resolveu vir viver aqui pessoalmente. Quando você vai ler lá no Antigo Testamento ainda, quando o Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Israel tem que estar preparado, porque Jesus viria e encontraria com Israel face a face. O pecado reinava em Israel. A religião estava deturpada. A vida espiritual não existia. E aparece Jesus no cenário. Agora ele vai começar a mexer nessas coisas. Por isso foi odiado, né? Por isso foi odiado. Ele nasce na plenitude de tempos. Nasce quando Israel mais precisava de um libertador. Quando o mundo carecia dos grandes sábios, né? Ele aparece no cenário, a plenitude do tempo,
É quando o mundo mais precisava de grandes sábios, dos profetas, profetas reais, profetas de Deus, né? Para apontar os homens a Deus. Isso. Quando Jesus nasce naquela manjedoura, ele nasce num período onde existia a ausência de pessoas que indicassem o homem a Deus, que mostrassem o caminho a Deus. Não tinha mais. Se você pegar de Malaquias a Mateus, você tem 410 anos de ausência de profetas. Jesus Cristo aparece no cenário onde não se falava mais de profeta. Não existia profeta. Quando Jesus aparece e faz a pergunta de que dizem o povo ser eu, o filho do homem, os discípulos ouviram. Uns dizem Jeremias, profetas antigos, muito antigos. Outros dizem Daniel, profetas antigos. Porque profetas do livro de Malaquias para frente não tem mais. Jesus apareceu exatamente na plenitude do tempo. Plenitude do tempo era isso. É no período em que Israel mais necessitava de um libertador. Foi no período onde Israel é a nação, a terra, a humanidade mais precisava e precisa até hoje. De alguém que indique o caminho a Deus. Porque o que tem de ensinamento desviando desse caminho, esse olhar da cruz, é muita coisa. É impressionante. Jesus veio ao mundo, escolhe o seu povo, institui a sua igreja, volta para o Pai, volta para a igreja, está aqui em espírito. E a pergunta que surge é: a quem nós estamos indicando? O que a minha vida indica? Porque o ensinamento básico dessa manjedoura, o lançamento de Jesus Cristo, ele me leva a refletir o que eu estou indicando, a quem eu estou levando o homem que me vê, que me conhece. Porque ele veio para essa missão. Ele veio para levar o homem a Deus. Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí a pergunta que surge é simples. A minha conduta, o meu testemunho, porque quando ele foi, ele deixou a igreja como testemunha. Ele veio para isso, escolher um povo. Houve uma interrupção dos profetas? Houve. Não há mais profetas como no Velho Testamento. Agora nós temos profetas de acordo com o Novo Testamento. A igreja trabalha como profeta de Deus. A igreja representa Deus aqui. A igreja revela a vontade de Deus ao mundo. Era o papel do profeta. E nós temos que ter consciência desse fato. Por isso existe uma mensagem muito profunda nesse nascimento. Muito profunda. Carecia de sábios, pessoas sábias. Crente é sábio. Recebeu sabedoria de Deus. A Bíblia chega dizendo: quer sabedoria, peça a Deus. Não estou falando de conhecimento. Conhecimento você pode ter. Aliás, é uma responsabilidade nossa adquirir conhecimento bíblico. Agora, a sabedoria para aplicar um conhecimento bíblico, eu tenho que buscar em Deus. Porque muitas das vezes eu conheço muito bem a Bíblia, conheço muito bem as Sagradas Escrituras para citar para os outros. Mas, e a sabedoria? Para viver essa Bíblia, para viver essa mensagem, para que o mundo aprenda essa mensagem com sabedoria. É necessário buscar em Deus. Era quando Israel devia ser convencido que não podia justificar-se pela lei. Quando Jesus apareceu, quando você lê lá a plenitude do tempo, foi no período em que Israel já deveria ter aprendido que ele não poderia se justificar pela lei. Que ele não poderia buscar na lei a justificação do seu pecado. Porque a lei não salva e não justifica. A lei mata. Não cumpriu, morre. É o que diz a lei. Tanto é que Jesus cumpre essa lei e morre naquela cruz. Cumprindo a lei. Não que ele não cumprisse a lei. Ele cumpriu a lei. Morreu não foi porque ele cumpriu. Ele cumpriu foi a exigência da lei por causa do meu pecado, que exigia a morte. Significa nascimento. Você lembra disso no Natal? Ou só quer comer lá o panetone? Comer frango. Comer peru. Faz festa. Né? Esquecendo de olhar para esse momento da história da humanidade como um momento de confronto, como um momento que o homem não desejava que ele viesse, não, hein? Ele chegou muito perto de nós. Quando o homem sentiu a presença dele, falou: ei, esse aí não serve para ficar perto de nós, não. Nós somos cheios de pecado mesmo, então não serve. Era um nascimento que sugeria a extraordinária manifestação do poder de Deus.
Quando Jesus nasceu daquela forma, o mundo tinha que esperar ao olhar para Jesus, como os judeus estavam naquela época, que aquele menino que estava vindo ali daria uma demonstração extraordinária do poder de Deus. Sim, meus irmãos. Manifestação extraordinária. Da mesma forma como nasceu. Jesus nasce, Jesus entra na história da humanidade com poder. Exatamente isso. Muito poder. Ele ressuscita mortos, anda sobre as águas. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver Deus tirando o povo do Egito debaixo do poder, manifestando o seu poder. Vai nas 10 pragas, na travessia, você vai pegar lá o mar abrindo, você vai pegar a nuvem de dia, o sol, o fogo à noite, porque o deserto fica frio e de dia esquenta demais. Precisa de sombra de dia, precisa esfriar à noite. Deus cuidou do povo com manifestação desse poder glorioso. Quando Jesus aparece no cenário, ele vem com o mesmo poder. Ele vai andar sobre as águas, não precisava mais dividir os mares. O mar. O que ele precisava era andar sobre as águas. Andou sobre as águas. E ainda trouxe Pedro para andar também. Para revelar a nós que aquele que crê será abençoado pelo poder da fé. Isso mesmo. É impressionante essa questão de quando ele apareceu. Porque esse nascimento em circunstâncias simples vai nos ensinar coisas maravilhosas. Talvez a gente olhe para isso e não aprenda muito. Mas quando Israel teve que ser convencido que não podia se justificar pela lei, era quando o mundo devia ter compreendido que o homem não pode regenerar-se pela sua sabedoria. Na época que Jesus nasceu existia muito conhecimento grego lá, né, os gnósticos e mais não sei o quê. Jesus veio à Terra para mostrar para o homem que ele não poderia se salvar pela sua sabedoria. Por mais sábio que fosse um homem, ele não pode encontrar o caminho do céu. Por mais sábio que fosse um homem, ele não pode encontrar o caminho de entrada na plenitude do Espírito Santo, porque isso procede de Deus. Não existe mapa para ser vendido em livraria. A única que existe está aqui, ó. É a Bíblia. Aqui está o mapa, aqui está o caminho. Realmente ele nasce num período onde o homem já poderia ter compreendido que a regeneração, ela não vem por sabedoria humana. Não existe como regenerar um pecador. Às vezes eu fico vendo psicólogo, psiquiatra, estudando, tentando entrar no cérebro do homem, explicar o cérebro do homem, porque o homem é mau, pode se tornar melhor, porque sabedoria. Eu tenho um amigo que me dizia o seguinte: Duval, vai chegar um período de tanto conhecimento da terra, mas de tanto conhecimento, que o homem vai viver para sempre, porque ele vai resolver o problema do pecado. Eu lembro a cara dele, mas você sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca! Porque não há conhecimento para isso. O conhecimento para isso veio do céu. Ela está em Cristo. Coube a Deus que residisse em Cristo toda a nossa salvação, a plenitude de tudo aquilo que necessitamos. Está em Cristo. Naquela manjedoura, hein? Olhe para o Natal e aprenda que não é por sabedoria que nós vamos nos regenerar, vamos melhorar, que nós vamos largar pecado. Ah não, se eu fizer faculdade PhD de não sei do que, de psicologia, de psiquiatria, vou fazer essas experiências, no final, inferno. Inferno. Sinto muito. Você não sinto não. Não está sendo ensinado. Não quer aprender porque não quer. Não é? Não existe condição para isso. Era o tempo predito pelo profeta Daniel, que haveria o tempo da chegada do Messias. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não queremos aprender dessa forma. O que acontece? É porque nós simplesmente achamos que podemos nos salvar a nós mesmos. Preste bem atenção, você que está me ouvindo, que não tem Jesus. Presta bem atenção, você que está me ouvindo, que não sabe o verdadeiro significado do Natal, da vida de Deus à terra, em Cristo. Na vida de Deus à terra, em Cristo Jesus. Trazendo uma imensidão de conhecimento e uma imensidão de ensinos práticos para nós. Olhe bem para essa manjedoura, olha bem para a sua vida e descubra imediatamente: eu não tenho, ninguém tem condição de se regenerar sozinho. Regeneração é pegar um pedaço de carne podre e tornar ela ter vida. Isso só é possível através do sangue de Cristo. Isso é regeneração. Sangue de Cristo aplicado. Porque senão eu sinto muito, você está apodrecendo, está morto e precisa ser ressuscitado pela graça e misericórdia de Deus.
porque essas são as palavras. Não tem meio termo para isso. Uma outra característica. Aonde? Aonde Jesus nasceu? Ah, nasceu em Belém. Espera aí, eu estou falando em termos teológicos. Todo mundo sabe que nasceu em Belém. Não foi aonde os homens deveriam esperar o Messias. Primeira coisa que nós temos que aprender. Jesus não nasceu onde os homens deveriam esperar o Messias. Né? O Messias nasceu. Foi entre um povo pobre e escravizado. Sai da manjedoura, passa a olhar ao redor. Foi entre um povo pobre e escravizado. Foi entre a classe operária. Jesus não nasceu entre a classe dos ricos, nasceu entre a classe de operária, dos trabalhadores. Nasceu numa estalagem, porque não havia lugar na hospedaria. Onde ele nasceu? Ele nasceu entre os pobres, escravizados. Ele nasceu entre a classe operária. Ele nasceu numa estalagem, porque não havia lugar para ele. Tá? E repleta de outras pessoas, onde ele podia achar mais chegado e mais necessitados. Jesus nasceu ali. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos no nosso testemunho? Nós estamos olhando para os mais necessitados. E não estou falando isso só financeiramente. Quando Jesus fala aqui no texto, que onde nasceram os mais necessitados, não significa não, estava fazendo o censo. E no censo foi muita gente de bem, gente de dinheiro. Então até que as hospedarias estavam todas cheias. Mas significa que Jesus veio nascer entre os necessitados, pobres e necessitados de salvação. São pessoas carentes de salvação. Ele foi cercado por elas no seu nascimento. Viu? Ele foi cercado por elas no seu nascimento. A classe operária, a classe trabalhadora, Jesus nasceu ali, Jesus era trabalhador. Jesus deu exemplo ensinando, deixando bem claro para todo mundo que é necessário trabalhar. Você, malandro, vai trabalhar. Viu? O homem mais poderoso do mundo nasceu de braço aberto para tu não ficar de braço cruzado. Foi isso que eu li atrás de um caminhão uma vez. Isso mesmo. Uma vez me ligou não sei, eu estou em casa, eu tenho uma preguiça. Desperta tu que dorme. Isso mesmo, vai trabalhar não. Vai procurar um trabalho sério para ver não. Deus abençoe o trabalho. Deus não vai botar comida na boca da sabiá. Ela tem que levantar, voar, cavucar e achar minhoca para comer. Não fica pensando que chove minhoca do céu na boca dela não. Vai ter com as aves do céu, Deus a sustenta. Mas não significa que ela não tem que fazer alguma coisa. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Para mostrar que a condição humilde não torna impossível santidade. Já falei na manhã sobre isso. Não vem com desculpa que é humilde que não pode ser santo. Tem que ser desonesto, tem que ser sem vergonha, né? Tem que ser enganador. Não vem com esse papo. Viu? Não vem com esse papo. A maioria das pessoas que são pobres, nasceram pobres, foram educadas no trabalho. Eu não vi ninguém morrer porque foi educada no trabalho e foi educado por pais honestos, sérios e que colocaram os filhos dentro do caminho da seriedade. Aprenda isso de uma vez. Não é porque eu sou pobre que eu tenho que ser desonesto, ser enganador. Para provar que Deus quer chegar cada vez mais perto das suas criaturas. Meus irmãos, o Natal é uma prova que Deus quis chegar. Imagina! O privilégio! Andando com Jesus do lado. A caminho de Emaús, os dois discípulos conversando que ele falou que ia ressuscitar, já passou 3 dias, não aconteceu nada. E daqui a pouco Jesus chegou no meio deles, conversar com eles. Hein? Vocês sabiam que Moisés profetizou, já falou sobre isso, foi ensinando eles. Aí quando ele foi na hora de partir o pão lá, eles olharam a maneira como Jesus fazia isso. É ele. Ele ressuscitou. Isso mesmo. Correndo para Jerusalém de volta. Tinham acabado de chegar, era longe, hein? Mas voltaram correndo para Jerusalém, encontraram os discípulos e disseram, ele ressuscitou como falou. Que bênção, e glória, glória. Hein? Por quê? Porque Deus quis ficar mais perto das suas criaturas, mais perto de nós, né? Para salvar o seu povo do seu pecado. Isso mesmo. Ele quis salvar o seu povo dos seus pecados, tá? Mediante uma morte expiatória, viu? E uma graça perpétua que é maior do que o poder do mal.
quando Jesus veio ao mundo, ele se dirige às pessoas que estavam escravizadas sob o poder do diabo. Pessoas que não tinham mais saída, não tinham mais para onde ir, não tinha quem pudesse socorrer, não tinha ajuda. Mas Deus resolveu vir aqui ajudar, buscar, resgatar, morrer por eles para tirá-los de lá. Foi o que ele fez por nós, queridos. Natal significa isso. Tirados do pecado. Viu? Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, cumpriu a sua missão. Tá? Cumpriu a sua missão para salvar o seu povo. E ainda temos mais uma coisa. O que significa para nós o nascimento de Jesus? Você sabe o que significa o nascimento de Jesus para você? Você sabe que no dia de Natal, o que você está comemorando? O que ele é para você? Para você, não é para o vizinho, nem para o teu irmão, pai, mãe, não. Lembra de você, você. Se ele nunca tivesse vivido e morrido, preste bem atenção, se Jesus nunca tivesse vivido e morrido, não é verdade? Não faltaria alguma coisa? Você concorda com isso? Hein? Eu acabei de dizer que não tinha saída para nós. Não tínhamos como nós resolver esse probleminha. Probleminha não, né? Um problemão. Não tínhamos como resolver isso. Como é que nós íamos resolver o nosso pecado? Nós já era pecador, não tinha ninguém santo, puro aí, para morrer naquela cruz. Deus se ofereceu, Jesus Cristo veio aqui, deu o filho dele. Se ele não tivesse vivido e morrido, a pergunta que surge é, não faltaria alguma coisa para nós? Faltaria. Quando você for lembrar essa semana, na sexta-feira do Natal, você lembra de uma coisa. Ó, se ele não tivesse nascido, vivido e morrido aqui por nós, estaríamos perdidos, porque faltaria o Salvador. Isso mesmo. Aí está o valor de Deus, o valor de Jesus. Não é? Nunca deste graças a Deus porque ele enviou seu filho como Salvador? Já agradeceu a isso? Não. É muito fácil bater no pessoal, sou salvo, eu sou salvo. Já parou para mim, sai para um canto da parede, aí um canto qualquer de um quarto, na rua, na praça, na rua, na beira do mar, na beira de uma praia, faz o seguinte. Senta lá e medita um pouquinho nessa salvação. Só um pouquinho. Vai pensando nela, ele nasceu, ele viveu. Por quê? Porque ele veio salvar o homem e tal. Aí você vai indo assim, aí ele morre na cruz, né? Eu sou o culpado. Aí ele ressuscita, morre e ressuscita. Aí você fica pensando nisso tudo. Depois você faz o seguinte. Tira isso de cena um pouquinho só e dá uma olhadinha no inferno. Você tem que dar uma olhadinha no inferno. Abre a janela do inferno um pouquinho, olha lá dentro assim, e você vai pensar assim, se ele não tivesse vindo, eu seria jogado lá. Eu tenho certeza que você vai voltar correndo, botar o joelho no chão e falar, pai, obrigado, porque tu me salvaste. Às vezes eu sinto vontade até de orar a Deus para Deus abrir um pouquinho a janela do inferno para nós dar uma olhada. De tanta desobediência, de tanta ingratidão, de tanta coisa que o povo não quer. Meus irmãos, Deus não é chantagista, Deus não age assim como nós. E nem precisa fazer isso. Ele chega dizendo no Salmo 32, não sejais como um cavalo ou a mula. Que para poder obedecer tem que ter rédea. Deus não gosta de rédeas. Deus quer ensinar. Deus deu sabedoria. Deus deu conhecimento, deu a palavra dele. Veio ao mundo. Será quanto nós vamos parar de refletir sobre aquela cruz? Por isso que eu digo, de vez em quando era bom dar uma voltinha no inferno. Às vezes Deus deixa mesmo, hein? Lá não, né? Aqui por cima só. Sai meio chamuscado de lá, já sai com os olhos regalados, né? Por quê? Porque parece que não entra. Tem gente assim. Às vezes nós somos assim. Mas Deus é bom, misericordioso, renovando a aliança todo dia, perdoando. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Através da sua graça, do seu amor. Ele olha para Jesus. Ele olha para nós assim, com aquela cara chamuscada, ele olha para Jesus.
Eu não vou, não dá pra botar ele no inferno. Não vou deixar ele lá, não. Eu vou tirar. Tirou! Por causa de Jesus. Ele olha na cruz o filho sofrendo. Aí ele tirou de lá. Às vezes eu fico pensando quanta coisa não passou na cabeça de Jesus. Chegou uma vez que ele disse: até quando eu viverei no meio de vós? Meu irmão, Natal é profundo. Tem muita coisa para ensinar. E por fim, o que o Evangelho propõe a fazer? É simples. Vem de Deus como uma mensagem divina. Tá? Com o propósito de ligar o pecador arrependido a um Salvador vivo. Você quer isso? Claro que você quer. E ele salvará o seu povo. Olhou aqui a mensagem do anjo? O anjo vai dizer para ela assim: ela dará a luz e ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui no versículo 21, ó, do 18 até o 21. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Natal. É Natal, é Natal. Eu sei que é Natal, muito bom Natal. Mas dá uma paradinha antes, entra lá no teu quarto e pensa bastante, reflita bastante, tá? E fala: Pai, obrigado por Jesus ter nascido. Obrigado por esse nascimento. Obrigado porque tu enviaste mensagens para nós e me salvaste. Glória ao teu nome, glória a Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e toda a glória. Isso mesmo, meus irmãos. Jesus Cristo é digno de toda a honra e toda a glória. Pense nesse nascimento, pense na vida dele, pense na ressurreição, pense que tudo que ele veio fazer aqui foi para nos ensinar, foi para trazer o amor de Deus, foi para personificar esse amor. Mas hoje ainda não é o sermão de Natal. Terça-feira eu vou pregar mais o sermão de Natal. Quinta-feira eu vou comemorar aqui o Natal. Tá? Quinta-feira nós vamos ter o sermão do Natal. E sim, na sexta-feira cada um vai para casa, lembrando que já aprendeu na escola dominical de hoje, no culto de domingo à noite, na terça e na quinta, 4. Aí nós vamos chegar com uma bagagem nova lá para o final do ano. Para quando chegarmos lá em 2021, nós podemos dar graças a Deus pelo ano de 2020. Sem olhar para a Covid, mas olhar para a cruz. Olha para aquela cruz sempre. Amém? Que Deus queira nos abençoar e nos fortalecer cada vez mais. O que nós temos aqui agora é 2 pedidos de oração. Um pelo pai da Alessandra Silva. Tá? Nós vamos orar por ele. E também vamos orar pela Ana e o Raoni. Ok? Vou pedir a bênção de Deus para esse casal e para o pai da Alessandra. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus. Oremos. Deus eterno, te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre nós. Perdoe o nosso pecado, a nossa falha, as nossas teimosias e muitas das vezes desviando o nosso olhar daquela manjedoura e desviando essencialmente, ó Deus, o nosso olhar daquela cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a ver em tua vida a revelação do amor do Pai, para que nós possamos, ó Deus, nos conduzir pela tua palavra. Venha que o Espírito Santo realmente, ó Deus, venha nos influenciar, tomando-nos nas mãos, ó Deus, para poder nos levar de acordo com a vontade soberana escrita na tua palavra. Perdoa assim também, ó Deus, o nosso pecado. Também clamamos, ó Deus, nesse instante, ó Deus, pelo pai da Alessandra. Toma, Senhor Deus, ele nas tuas mãos. Abençoa a vida dele. Não sabemos o que ele tem, mas tu é Deus Todo-Poderoso. Tu sabes. Toque na vida, Senhor Deus. Restaura, se for restauração de saúde, se for questões espirituais, tu sabes todas as coisas. Pai eterno, continue abençoando a Alessandra, ela e seus familiares. Te peço também pela Raoni, ó Deus, e pela Ana. Pedimos, ó Deus, que tu toque na vida deste casal.
for restauração, Senhor Deus, da saúde, nós clamamos a Ti, ó Deus, que Tu restaure a saúde deles. Porque a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que tudo Tu podes. Se Tu quiseres, Tu podes resolver estes problemas. Porque não existem problemas para o nosso Deus. Senhor, agindo eu, quem impedirá? E não há coisa maravilhosa demais para o Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, nas palavras de Cristo. Aquele que pedir em meu nome, crendo que já recebeste, assim será com ele. Perdoa, fortalece cada vez mais os Teus servos, dando-nos, ó Deus, respostas de acordo com a Tua soberana e digna vontade. Perdoe o nosso pecado. Esteja conosco em Cristo. Amém, Pai. Permanecer online para a live do louvor. Vamos permanecer online aí para a live do louvor. Ok? Até terça, se Deus permitir. Começa um pouco escuro, depois ele clareia. Boa noite, irmãos. Quem tem os seus inários aí em mãos, nós vamos iniciar aqui esse pequeno espaço aqui para a gente esperar o pessoal chegar. Vamos abrir nosso inário no hino de 239. Hino 239. Nasce Jesus. Aos irmãos que forem chegando aí, hino de número 239. Ok? Hino de número 239. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma seu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, diga-nos todos os povos, nós é a paz e a salvação, a todos Deus quer bem. Reino bendito, reino de amor divino, louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. Aproximando, né, irmãos, assim, o Natal a gente, né, canta os cânticos assim mais menos cantados, né, então a gente se perde um pouco, mas a letra é muito linda, né, e muito edificante, né, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quanto Deus quer bem. E é isso aí. E sabendo disso, Deus, o verbo, né, a palavra, se tornou carne, né? Então, nós vamos tocar o verbo
virou gente e habitou entre nós. Amém? O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. A única razão da nossa adoração é Jesus. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei. Meu bom Jesus, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei.
Amém? E assim que possamos, né, estar sempre nos nossos dias louvando, porque Jesus, a única razão e a única coisa que nós anelamos ter, né, é Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho amado por mim, por você, para a sua igreja, um dia, né, voltar e levar a sua noiva. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa razão, né? Essa é a nossa alegria. A nossa vida está na mão de Jesus, nosso Salvador, que vivo está. Amém? Irmãos, vamos neste momento estar orando, agradecendo a Deus por este momento, né? Mais uma vez, estar com essa oportunidade de estar na presença dEle, né? Nós em nossos lares, louvando e adorando o Teu santo nome, né? Porque esse é o nosso intuito e para isso que nós somos criados, para o louvor, honra e glória do Seu santo nome. Amém? Fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento glorioso, abençoado nos nossos lares.
Sabemos, ó Pai, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Nós sabemos disso porque a palavra do Senhor nos revela isso. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade, misericórdia e que sustém o teu povo aqui, ó Pai, na face da terra. Perdoa, Senhor, a nossa falta e venha, Senhor, estar aceitando o nosso louvor e a nossa adoração, pois fazemos, ó Pai, de coração e que toda honra e toda glória, ó Pai, seja dada ao teu santo e glorioso nome. Nos dê, ó Pai, uma noite de descanso, um dia de amanhã, se assim nos pertencer, que o Senhor possa estar constantemente ao nosso lado. Esta é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus, e a sua igreja diz amém. Irmãos, assim então ficamos por aqui, encerrando. Domingo que vem, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Fiquem todos na paz e tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau.